Muito boa noite, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para levar o Evangelho para você, levar a palavra de Deus para você. E eu gostaria de falar, de perguntar para você se você tem noção da preciosidade que é a sua alma para o Senhor Jesus. Será que você tem noção do quanto quando eu falo você, é a sua alma, porque quem está me ouvindo aí e quem está me assistindo aí é a sua alma. A sua alma está usando esses ouvidos, os seus ouvidos, para me ouvir pela rede Aleluia. A sua alma está usando esses olhos para me enxergar aqui. Então, quando nós partirmos desse mundo, os olhos ficam, os ouvidos ficam na terra e só vai a alma. E para onde vai a sua alma? Daí a importância dela, porque a importância da sua alma é tão grande que tudo que você tem, se você juntar, casa, apartamento, carro, dinheiro que você tem na conta bancária, aplicado, guardado, se juntar todo o seu patrimônio, o valor de suas roupas que você tem, se juntar o valor da sua família, se juntar o valor do seu trabalho, se juntar tudo, não é absolutamente nada em termos de valor em relação à sua alma. Porque tudo isso vai ficar. Tudo vai ficar. Tudo, não vai nada com a gente. Vai ficar tudo. Então, há uma disputa. Vamos colocar assim uma disputa, porque o Senhor Jesus veio buscar a sua alma. Aliás, ele veio salvar a sua alma. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário, ele se sacrificou, ele colocou a sua vida como sacrifício vivo no altar do Calvário, para dar à nossa alma o direito, a condição de que quando partirmos desse mundo, possamos morar com ele lá em cima. Mas isso não é uma decisão, ele fez a parte dele, mas a gente não escolhe vir para o mundo, mas a gente escolhe para onde nós iremos após a morte. Nós é que escolhemos. Ou aceitamos esse sacrifício vivo que o Senhor Jesus foi na cruz do Calvário, que fez na cruz do Calvário por nós, e passamos a obedecer a sua palavra, abandonar tudo que não presta, abandonar o pecado, abandonar tudo que nós entendermos que desagrada a Ele, e passarmos a viver uma vida com Ele. Ou fazemos isso, ou ignoramos esse sacrifício da cruz, Bispo Irlan. Ignoramos esse sacrifício da cruz, que o Senhor Jesus fez lá na cruz, de vir nos salvar. A nossa alma estava indo para a perdição. Ou nós ignoramos esse sacrifício vivo que ele fez por nós e
digamos assim, nos entregamos ao domínio dos demônios. Que ele vai dominando, ele vai brincando. O diabo brinca com as pessoas igual o gato brinca com o rato. Ele vai dar uma patada aqui, aí prende, dá outra patada ali, prende, vai até matar. Depois que matar, então o diabo recolhe aquela alma que era para ir para o céu, para viver com Jesus lá na glória. Isso não é história da carochinha, não, pessoal. Que era para ir para o céu, o diabo recolhe aquela alma e leva com ele, dizendo, agora você é minha, agora você é meu. Eu costumo dizer que no hospital tem mais demônios do que no cemitério. Porque no hospital, ali tem aquela disputa, porque ali tem muitas pessoas no hospital, especialmente agora no coronavírus, tem muitas pessoas que estão à beira da morte. Eu, semana passada, fui visitar um pastor que veio a falecer e ele estava lá na UTI. Então, tudo bem, ele estava, graças a Deus, estava com Jesus, tudo, mas eu fiquei imaginando. Imagine nos hospitais. Imagine quantas pessoas nos hospitais estão ali à beira da morte e que não entregaram a sua vida para Jesus ainda. Então, elas não estão salvas. Então, os demônios estão ali só esperando. Só esperando a hora. Só aguardando a hora. Chegou a hora, partiu, morreu, eles recolhem. Mas também tem os anjos, que estão ali também, esperando a hora. Para que, quando os seus, né, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus partirem, então os anjos vêm recebê-los para levar até o céu. Quem decide isso é você. Quem decide isso sou eu. É verdade. Não é Deus que decide por mim. É eu que tenho que decidir. Esse livre-arbítrio, esse poder de tomar essa decisão, como o senhor dizia. Por que no cemitério, no hospital, tem mais demônios? Porque lá no cemitério tem corpos. Eles não querem corpos. No hospital tem almas. Então, eles estão disputando almas. E a alma é muito cara, é caríssima. Ela é mais, não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas que possam comprar. Só o sangue de Jesus foi capaz de valer uma alma. Então, o sangue já foi dado, o Senhor Jesus já pagou o preço, ele já pagou o resgate, ele já comprou a todos nós, a mim e a você que está aí no presídio, no hospital, na sarjeta, desviado. Ele pagou por todos nós já fomos comprados. Porém, é preciso que você entenda isso e tome uma decisão, porque o mau bispo, ele se aproveita da pessoa não entender isso e ela fica ali sofrendo. Por isso está escrito também, conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa tem que conhecer, saber que o preço pela alma dela já foi pago e ela só precisa tomar essa decisão de se entregar para ele. E a pessoa que não consegue compreender isso, ela tem a atenção dela, o coração dela voltado para os valores desse mundo. Dinheiro, posição, né? O amor por uma mulher que você conheceu, por um homem que você conheceu. Então, você considera aquele homem a razão da sua vida, você considera aquela mulher a razão da sua vida, porque lhe deu prazer sexualmente falando. Então, os nossos valores, os valores de quem vive, de quem entregou a sua vida para Jesus, de verdade, que teve um encontro com o Senhor Jesus, não são os valores desse mundo. Os nossos valores estão muito acima, infinitamente acima dos valores desse mundo. Pense nisso. Nós vamos falar com Deus agora e você deve
pedir a Deus para abrir seu entendimento, para você compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu amado Pai, Criador dos céus e da terra, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós entramos na Tua presença. O Senhor estava ouvindo o que nós estávamos falando, meu Pai. E eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento, o poder de compreensão dessas pessoas, para que elas venham entender, cair a ficha. Porque quando cai a ficha, quando as pessoas ouvem a tua voz, então tudo fica claro para ela. Abaixe o volume da música um pouquinho, por favor. Tudo fica mais claro. Ela consegue enxergar além do horizonte. Ela consegue enxergar o invisível. Então faça isso agora, meu Deus. Abra o entendimento. Abra a visão dessas pessoas. E eu creio que elas estão te pedindo isso agora. Que o Senhor venha se revelar para ela. Se revele para elas, Senhor. Se revele através dessas programações que temos feito. Todos os dias o Senhor tem nos dado uma palavra para passar para eles. Então, revela-te. Não somente aos que estão dentro da igreja, como obreiros, obreiras, jovens, grupos, mas aqueles que estão fora, aqueles que estão longe, aqueles que nunca pisaram os pés na igreja ou se afastaram. Ó Espírito Santo, faça eles entenderem o quanto eles são preciosos para Ti, o quanto a alma deles é preciosa, o quanto o Senhor quer que eles venham morar com o Senhor, que nós venhamos morar com o Senhor na glória. Visita essas pessoas agora e remova tudo que não presta. Remova esse demônio que está aí falando na mente dela, distorcendo tudo que falamos. Esse espírito que não deixa ela tomar uma decisão, seja arrancado, seja queimado, seja destruído através da fé. Eu determino agora esse espírito que tem lhe atormentado com depressão, tristeza, angústia, dor, seja arrancado agora e faça a tua luz brilhar na alma de cada um deles. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, meu Pai, ouça o que eles têm para lhe dizer nesse momento. Fale com Deus aí agora. Abra o seu coração, coloque diante dele tudo que você necessita falar. Fale com ele.
Há pessoas, meu Pai, que estão curvadas diante de Ti e reconhecem nesse momento a Tua grandeza e tomam uma decisão de se entregar a Ti. Receba elas. E que a Tua paz seja o sinal de que o Senhor é com elas. Consagra esse copo com água e que todos ao beberem sejam abençoados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Beba da água agora. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo. Pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso, Jesus. Naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Bom, nós estamos vivendo a fogueira santa de Israel e a gente tem mostrado cada testemunho muito forte, muito forte. E temos provado, porque é aquilo, quando a pessoa fala alguma coisa e não prova, não tem depoimentos, não tem testemunho, não tem nada, então a gente fica assim, desconfiado. Mas quando a gente apresenta um testemunho, aí é outra conversa. Aí é outra conversa. E só há 43 anos que a gente vem apresentando testemunho.
todos os dias. Olha só a história da dona Maria José. Ela lutou pelo seu filho Walter, foi para o altar, e o altar, olha só o que o altar fez na vida dele. Olha só. Maria José Lopes já frequentava a Igreja Universal quando começou a desconfiar das atitudes de seu filho Walter. O rapaz lembra de todos os conselhos da mãe e de que nunca faltou nada dentro de casa. Mesmo assim, ele segue um caminho tortuoso e traria muitas decepções para a mãe. De repente ele começou a se envolver com más companhias e eu desconfiava de algumas coisas erradas que ele fazia, chegava a trazer algumas coisas para dentro de casa. Eu entrei no crime quando eu completei 18 anos de idade. Eu fiz um contato com algumas pessoas e comecei a habilitar celulares. Pegava celular roubado e colocava uma linha quente nele. Eu comecei a fazer as correntes da família mais focada nele, né? Levava as peças de roupa, eu fazia os meus propósitos, meus votos, porque dentro de mim eu sabia que tinha algo errado. Eu sentia que não estava bem, eu sentia que... Aí depois ele conheceu uma moça, ele começou a namorar com essa moça. Aí ele se afastou mais ainda de casa, ele foi morar com essa moça, teve um filho. E aí foi quando eu peguei um dinheiro bom em um dos assaltos e fui passar umas férias, um carnaval, lá em Pernambuco. Chegando em Pernambuco, a gente acabou fazendo um outro assalto numa loja também lá, de celular. Foi ali que eu acabei com a minha vida. A casa caiu lá, foi preso eu, mais 3 pessoas. E desse assalto, a gente foi preso com outros problemas. Eu tinha mais um problema daqui de São Paulo. E eu acabei sendo preso por assalto à mão armada, formação de quadrilha, contrabando, receptação. Fora estelionato, que tinha vários artigos, vários BOs, mas nunca pegaram a gente, né? E aí acabei sendo preso nessa cadeia. E eu viajei para lá para ver advogado, para ver ele. E quando eu viajei, quando eu cheguei lá, que eu vi ele estava numa cela apertada, assim, muitos homens ali, tudo naquela celinha apertada. Eu passei um corredor procurando, olhava para um lado, olhava para o outro. Daqui a pouco ele me chamou. Eu me lembro como se fosse hoje, foi um dos momentos que mais doeu no meu coração. De ver a luta que a minha mãe tinha, viajou 3.000 quilômetros para me visitar. E eu me lembro como se fosse hoje o rosto dela, de decepcionada atrás daquelas grades. E eu só pude abaixar minha cabeça e pedir perdão para ela, e não sabia o que fazia da minha vida. E foi aquela situação para mim que foi o fundo de poço para mim. Olhando como mãe era sofrimento, eu chorava e tal, mas quando eu olhava para a fé, olhava para o altar, eu animava. Não sofria como mãe, mas tinha certeza de que aquela situação ia mudar. Teve um dia que teve uma rebelião, a polícia estourou uma rebelião e eu fui apontado como um dos responsáveis dessa rebelião, um dos líderes dessa rebelião. Foi aí que chegou de novo o meu fundo de poço. Cada minuto da história tem um fundo de poço. E aí a polícia quase me matou, me quebrou inteiro nessa rebelião, porque me acusaram de líder, de responsável. Eu fiquei nu, sem nada, sem uma roupa, eles me quebraram inteiro, me jogaram no chão com caco de vidro, depois na quadra com areia quente, pegando fogo, me jogaram de peito na quadra. Eu tenho marca no meu corpo todo da surra que eu levei naquele dia. E me jogaram no castigo. Fiquei 31 dias isolado no castigo. Ia dando uma revolta dentro, porque eu não podia fazer nada. Eu ligava para o advogado dizia que não podia fazer nada, que tinha que esperar. Aí eu já tinha feito outras campanhas por ele, mas aí nessa campanha surgiu uma revolta de querer mesmo uma mudança na vida dele. Era Fogueira Santa, foi um mês de dezembro. Aí eu trabalhei esse mês de dezembro, mas eu não estava pensando em trabalhar para a Fogueira Santa, porque não tinha começado a falar ainda da Fogueira Santa. Estava trabalhando focada mais para o advogado, porque cada vez que o advogado precisava pedia dinheiro para alguma coisa, juntava a mãe, eu e mais a mãe de um outro lá, para poder fazer a parte da correria para o advogado. E aí, quando me jogaram lá, não tinha uma roupa para me vestir, não tinha um lençol para eu me cobrir. A única coisa que tinham abandonado lá, o último cara que morou lá naquela cela, era uma Bíblia. Eu parei ali naquele momento, eu sentei do lado da Bíblia e fiquei olhando para ela. Fiquei encarando aquela Bíblia. E eu falei, eu vou pegar essa Bíblia aqui para passar o tempo. Essa era a minha intenção. Eu não queria saber de Deus, não queria saber de nada, eu queria só passar o tempo. Eu não tinha mais nenhum outro entretenimento, só tinha a Bíblia, mais nada. Falei, eu vou pegar essa Bíblia para passar o tempo. E aí nessa de passar o tempo, o próprio Espírito Santo foi falando comigo. Eu comecei a ler sobre
os evangelhos, comecei a lendo de Mateus e vi o que Jesus fez por nós, o que Jesus tinha feito por mim e como eu estava sendo ingrato até aquele momento. E eu resolvi naquele momento fazer um voto com Deus de mudar aquela situação. E mal sabia eu que naquele momento a minha mãe estava na igreja, na fé, lutando por mim, fazendo a parte dela, sacrificando, e naquela mesma época ela tinha feito o sacrifício que ia mudar a minha vida. Essa campanha eu fui com o meu tudo mesmo. Não paguei o advogado. Eu fui pro altar porque eu estava com uma revolta. Falei, se eu pago o advogado, se eu faço de tudo para ele sair, eu não quero só que ele saia. Ele pode até sair, mas ele não vai sair transformado. Eu tinha certeza que eu tinha feito o meu tudo, tanto o sacrifício físico como espiritual, financeiro. Aquela Bíblia não foi à toa. Ela não caiu naquele castigo ali à toa, alguém jogou ela lá. Não, ali foi o próprio Deus que preparou aquela situação. Então eu passei aqueles 30 dias na minha, e eu fiz uma oração sincera para Deus. Falei para Deus, meu Pai, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser o homem de Deus que o Senhor quer que eu seja. E eu estava na minha casa quando ele chegou. Chegou sem nada, com uma sacolinha na mão. Aí ele olhou assim, eu olhava para ele, aquela coisa. Não sei, ficou marcado esse dia que ele chegou. E logo que eu cheguei, eu me lembrei daquela ação que a minha mãe fez, de ter sacrificado um mês do trabalho dela, colocado toda a força ali para Deus mudar a minha vida. E quando eu vi que funcionou aquilo, eu falei, eu vou entrar no mesmo caminho, no caminho do sacrifício. Já veio uma fogueira santa e eu já fui provado. Eu tive a mesma oportunidade que minha mãe teve naquela época, que fez o sacrifício e me tirou da cadeia, me transformou. Agora era a minha vez, porque eu tinha a minha vida agora. Então eu fiz o meu primeiro sacrifício, eu não me lembro nem o valor, era pouco na condição que eu estava, que eu ainda estava dependendo trabalhando de ajudante, eu que era empresário do crime, eu que andava com as melhores mulheres, uma roupa de grife, relógio de grife, estava numa situação de andar de ônibus. Mas eu peguei tudo que eu tinha na época e coloquei no meu envelope. E aí as coisas foram acontecendo. Depois veio a minha namorada, que depois se tornou minha esposa, e aí as coisas foram acontecendo. Cada fogueira santa que eu sacrificava, que eu dava o meu melhor, as coisas iam melhorando para mim também. De ex-presidiário, hoje eu tenho uma empresa no ramo de banheiras de hidromassagem. Nós estamos passando essa época terrível no nosso país e no mundo inteiro, essa pandemia que está acontecendo, a quarentena, todo mundo em casa. A nossa empresa está faturando mais do que nas épocas normais, não paramos, não mandamos ninguém embora. Fui um dos poucos da minha família toda, a maioria paga aluguel. Eu fui um dos únicos que comprou sua casa própria, moro num condomínio fechado, com todo o lazer para minha família, para os meus filhos. Hoje o Walter é uma bênção. Olhando para lá atrás, o dia que ele chegou lá em casa, sem nada, com aquela sacolinha na mão. Aí eu vejo ele hoje transformado. Ele o filho do sonho, o filho que toda mãe queria ter. Presente, bem casado. E tem crescido cada vez mais, tanto espiritualmente, financeiramente, família. Humanamente falando, isso não acontecia se não fosse a fé usada no altar. Aquela campanha que eu fiz realmente marcou. E tudo que eu tenho dado para Deus, Deus tem me dado 1000 vezes mais. Eu não posso falar que Deus me deve nada. O altar não ficou devendo nada para mim. O meu pedido foi para que ele saísse de lá transformado. Não pensei em nada, em outras coisas, só pedi a transformação da vida dele, que ele saísse de lá transformado. Porque o advogado até podia tirar ele, mas a transformação só Deus podia fazer. E realmente Deus fez, e fez muito mais, né? A maior das riquezas que eu posso falar que eu tenho hoje é a presença de Deus. É o Espírito Santo. Eu reconheço que a minha vida só é o que é hoje. Ela começou através do sacrifício que a minha mãe fez na fogueira santa de Israel, que transformou minha vida. Deus foi lá naquela cela de castigo, entrou dentro de mim, mudou a minha cabeça, os meus pensamentos, e eu estou aqui hoje. Acompanhe de segunda a sexta, às 11h30 da noite, a Caminhada da Fé com a oração da meia-noite. Por esta emissora, pelo Univer Vídeo, Rede Aleluia e Facebook oficial da Igreja Universal. Bom, tá aí. Se você necessita
mudar de vida, se você está cansada de ser você. Tem gente, Bispo Hernando, que está cansada de ser ela. Eu estou cansada de ser eu. Eu estou cansado de ser eu. Eu estou cansado de agir dessa forma que estou agindo. Eu preciso mudar, eu preciso ter outros ares. Eu preciso achar a solução da minha vida. Tem pessoas que estão vivendo situações drásticas há muito tempo, nas finanças, na família, depressão, desejo de suicídio. Então, situações drásticas exigem também atitudes radicais. E essa é uma oportunidade. A Fogueira Santa é uma campanha onde a pessoa vai ao extremo da fé, por isso acontecem coisas tão grandes. Exatamente. Bom, tá então. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Esse mês de julho nós vamos estar levando os pedidos de todo o povo ao Vale dos Revoltados. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Tá certo? Por que revoltado, bispo? Revoltado contra a situação vigente, contra a situação que você está vivendo agora. Tá certo? Bom, sábado agora nós vamos ter então a terceira vigília do coração com a Santa Ceia, fechando essas 3 vigílias do coração com a Santa Ceia do Senhor Jesus. Diga-se de passagem, essa vigília, essas 3 vigílias são preparações para você subir no altar. E sábado agora, tem algo muito forte que eu gostaria de passar para você. Deus já colocou dentro da gente, já falou comigo o que ele quer. O que ele quer de você. Inclusive, sábado agora, a gente vai falar para você de que forma você deve fazer essa fogueira santa. É algo que você não espera. Não espera. Pode ter certeza disso. Sábado, 18 horas aqui no Templo de Salomão. Se você é obreira e pode, não está num grupo de risco, pode vir assistir na igreja a vigília, é muito importante. Saia da zona de conforto. Aqui, no Templo de Salomão, dá para muita gente. Embora a gente está seguindo os 30% e tal, mas cabe muita gente. Então, saia de onde você está e vá para a igreja, assista na igreja. Evite assistir em casa, deixe em casa para as pessoas que não vêm na igreja, os afastados, ou então aqueles que estão em grupo de risco. Mas você que está bem, não fique na igreja. Se você pode vir para a igreja, desculpa, não fique em casa. Se você pode vir para a igreja, venha. Sábado, 18 horas, Santa Ceia do Senhor Jesus, tá certo? E se você tem algum testemunho, alguma experiência que você teve com Deus nesses dias, nessas vigílias que estamos fazendo aos sábados, você deve ligar para, anota aí, por favor, 95339 2828. 95339 2828. Vou repetir. 95339 2828. Esse é o telefone do Zap daqui do programa. O pastor Rui vai receber o seu Zap e essa sua ligação. Você passa aí uma mensagem de voz ou então escrita mesmo, dizendo: eu tive uma experiência em uma das vigílias, eu estava afastada, ou enfim. E aí a gente vai entrar em contato com você, tá bom? A Zenilda, do Rio de Janeiro, está na linha. Zenilda, boa noite. Boa noite, bispo. Zenilda fala da onde do Rio de Janeiro? Então, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou da freguesia. Da freguesia, muito bem. Isso. Você é membro, é obreira, foi obreira, foi membro, como é que é? Não, eu sou membro da igreja há 25 anos. Ah, é? É. Então, o que houve? Qual foi a experiência que você teve depois de 25 Então, anos?
Então, bispo, foi uma experiência que eu tive grandiosa, uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo. Eu já sou membro da igreja há 25 anos, já cheguei na igreja com muitas lutas, com a vida derrotada, acabada. Só que eu fui para a igreja para buscar bênção e não o abençoador. Conquistei, fiz fogueira santa, conquistei, minha vida muito abençoada, comprei casa. Minha vida foi uma bênção. Só que depois que eu estou em casa esses 3 meses, que o meu trabalho fechou lá, eu vim para casa, então eu comecei a assistir às vigílias. E tudo que o Senhor falava entrava dentro do meu coração, aquilo. E eu comecei a sentir desejo de assistir a visita do coração. Você falou da visita do coração e aquilo entrou dentro de mim e eu falei, eu vou assistir a visita do coração, porque há 25 anos eu estou na igreja, conquistei, mas eu não tenho o Espírito Santo. E o bispo fala tanto do Espírito Santo, eu queria tanto o Espírito Santo, porque o semblante da pessoa muda, a pessoa vive na paz, e eu não tinha essa paz, e eu queria essa paz. Foi então que eu me preparei para assistir a primeira visita do coração, e quando o Senhor começou a falar do trono, e começou a colocar família, carro, casa, tudo naquele trono, aí foi aonde a ficha caiu. A ficha caiu e eu, naquele momento, o Senhor Jesus falou comigo. É por isso que você ainda não me recebeu, porque você colocou todas essas coisas aí no meu trono, no meu lugar. E eu me ajoelhei e quando o Senhor pediu para se levantar, aí o Senhor Jesus, eu busquei Ele com tanta força, com tanta vontade, aí Ele veio e me batizou. E foi um momento glorioso. Eu nunca tinha sentido o que eu senti. E depois disso, bispo, cada dia, cada momento que eu estou em casa, eu estou sabe, Jesus está comigo, aquela paz veio dentro de mim, aquela alegria, aquele desejo de ganhar almas, aquele vazio que estava dentro do meu coração acabou. Eu não sinto mais esse vazio, eu não sinto mais raiva, rancor, tudo aquilo saiu, até a minha voz, bispo, mudou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, 25 anos, você estava sendo enganada, digamos assim, né, pelo seu próprio coração, né? Sendo enganada pelo meu próprio coração e colocando tudo na frente, menos o Senhor Jesus. Que o entendimento que eu tive dessa vigília foi isso, que eu coloquei tudo na frente e deixei o Senhor Jesus para trás. Por isso que eu não recebia o Espírito Santo. E aí, nesse dia, o Espírito Santo passou a reinar dentro de você. Sim, senhor. Depois desse dia, bispo, ele reina dentro de mim, meu pensamento é o Senhor Jesus. Tudo que eu vou fazer, até o dízimo, quando eu tiro o dízimo, eu já tiro de maneira diferente, com aquele amor, com aquela pureza, sabe? Eu vou falar com meu esposo, aquela que está dentro de mim, transmite para ele a paz. A minha filha veio aqui em casa, ela falou comigo, mãe, até sua voz mudou. Eu falei, filha, é muito bom ter o Espírito Santo, é algo grandioso. Amém. E eu estava sendo enganada, bispo, eu estava sendo enganada, porque eu não colocava o Espírito Santo, o Senhor Jesus em primeiro lugar. Amém. E sábado agora, Santa Ceia. Agora eu já estou aqui, vai perder? Me preparando. Vou nada, nunca mais. Já estou aqui me preparando, já estou aqui preparando o jejum, o pão, o vinho, já estou aqui me preparando para receber Ele, para Ele habitar dentro de mim, porque Ele já está habitando, mas eu vou me renovar mais e mais a cada momento da minha vida. Porque Amém. Quanto tempo eu perdi com luxo, com carro, com casa, filho, marido, isso faz parte da vida da gente, mas a gente não tem que colocar isso em primeiro lugar, porque a gente morre, isso vai ficar.
E a minha alma, se eu tivesse morrido no decorrer desse tempo, eu estava no inferno, bispo. Eu estava lá gemendo, no lago de fogo e enxofre. Então, tudo que eu conquistei não ia valer nada, porque ia ficar aqui. E agora eu tenho o meu bem maior, que é o Espírito Santo. Que Deus abençoe muito, Senhor, porque Deus tem usado muito, Senhor, nessa vigília, bispo. Essa vigília é uma bênção para quem se lança, para quem quer buscar o Espírito Santo. É uma bênção. Tudo que vem da boca do Senhor, eu creio que é o próprio Deus falando, porque foi através dessa vigília, eu há 25 anos na igreja, o pastor da minha igreja, ele prega sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, mas parece que meus ouvidos estavam tampados e eu não prestava atenção, não entrava dentro de mim. E foi justamente nessa vigília do coração, graças a Deus, que eu recebi o Espírito Santo. Amém. A glória e a honra é toda para o Senhor Jesus. Foi Ele que entrou aí dentro da sua alma, da sua vida, do seu ser. Vá em frente e não olhe nem para os lados, nem para o outro e muito menos para trás, tá bom? Não vou olhar. Ele está em primeiro lugar. Que o Senhor Jesus lhe abençoe mais e mais. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Bom, nós vamos agora a uma parte muito importante do programa, que é os proclamadores do telhado, porque a gente está chegando até você pelo Canal 21, porque eles têm ajudado, eles têm contribuído, patrocinado a programação. Olha só. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu estava com a corda no pescoço, que eu ia me tirar daquele armário, desse pensamento na minha cabeça, aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem melhor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamais sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que já não sabem mais o que fazer. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site
universal.org/doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Nós estamos aqui no lugar exato onde aconteceu a tragédia aqui no Morro do Macaco. São 5 dias de chuva sem parar, com muito sacrifício. Eu e alguns voluntários conseguimos subir aqui no exato lugar. Mostra aqui para mim, por favor. Aqui tinha muitas famílias, moradores relatam que aí muitas famílias entre as vielas, casas que aí tinham, todos estão soterrados. Nós viemos aqui pedir, através dessa mensagem, doação, ajuda. Aqui do outro lado estão os bombeiros trabalhando para poder encontrar corpos. Não sabemos se com vida ou não. Você pode ajudar com água, com alimento não perecível, mas principalmente água. São muitos voluntários. Você vai ver imagens agora dos bombeiros trabalhando incessantemente, dia e noite, para poder encontrar alguém, para poder dar à família ou alguém da família, sabe, o direito de poder sepultar o seu familiar. Nós estamos aqui, o EVG, com todas as forças, estamos ocupando as escolas, os lugares que foram destinados para receber os alimentos. Você pode nos ajudar procurando uma Universal aí na capital de São Paulo, aqui na Baixada Santista, para nós conseguirmos chegar aqui com a água, com os voluntários que temos, com o alimento, com aquilo que você doar, para poder alcançar todas as pessoas que estão aqui lutando, trabalhando, para poder ajudar as famílias que perderam alguém, tá bom? Eu conto com você, Bispo Zangarini, um abraço a todos que nos assistem agora. Vamos nos unir nesse momento tão difícil, tão doloroso aqui na Baixada Santista. Momento de meditação. Bom, nós estamos nos preparando para sábado agora, a nossa vigília, a grande vigília, a terceira grande vigília do coração. E é bom você preparar, você que não vai assistir a vigília presencialmente, vai assistir em casa, prepare um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão para participar conosco na sua casa. Você que é do grupo de risco, né? Ou você que nunca veio na Igreja Universal. Agora, é muito bom colocar que os obreiros e os demais que não estão em grupo de risco assistam presencialmente nas igrejas. Porque a gente tem que tomar cuidado com essa questão da acomodação. Às vezes a pessoa, não, eu vou assistir em casa, é cômodo. Aí você não presta atenção direito, porque a criança chora, o cachorro late, o gato mia, bate na porta. E uma palavra muda tudo. Ela pode, no momento, a chance dela perder na igreja é mínima. Agora, em casa, naquele momento que ela ia ouvir aquilo que ia mudar a vida dela, o telefone toca. Alguém bateu na porta, aconteceu alguma coisa. Então, é muito importante que os obreiros, principalmente os obreiros, os integrantes dos grupos, os levitas, os colaboradores, até o pessoal do CPO, participem presencialmente. Seja aqui no Templo de Salomão, os que são aqui da Zona Leste, Guarulhos, Itaquera, ou na sua igreja, no local onde você assiste, faça esse grande esforço, até porque quem vai participar presencialmente já está tudo pronto, a Santa Ceia, tudo preparado para que esta vigília
venha fechar com essa Santa Ceia e venha acontecer aquilo que o Espírito Santo quer que aconteça na vida de todos, principalmente nessa campanha. Pois é. E eu queria falar sobre, seguir falando sobre raiz de amargura, Bispo Irlan. Raiz de amargura. Amargura é mágoa. Se você for lá no dicionário, você vai ver que a amargura é uma profunda tristeza. E também está lá, mágoa. E é uma coisa que, quando a gente guarda dentro de nós uma mágoa, essa mágoa vai corroendo, essa mágoa vai machucando, essa mágoa vai acabando com a pessoa por dentro. Ela está ligada, por exemplo, se eu tiver mágoa sua, se eu tiver com mágoa de você, porque é sentimento, né? Se eu tiver com mágoa de você, você pode estar lá no Japão, mas esse sentimento que está aqui dentro de mim vai estar ligado a você lá no Japão. É igual ao contrário, por exemplo, a sua filha está fora do país, mora fora do país, é casada. Sim. Você ama a sua filha? Sim. Tá bom. Agora, quando ela saiu daqui da sua casa e foi morar lá fora, né, com o marido dela, essa distância cortou o laço de amor que você tem por ela? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não cortou. É a mesma coisa com a mágoa. A mesma coisa com a mágoa. Você está ligada a ela, você e a Paula estão ligados a ela por esse laço de amor. E de repente a pessoa que está lá, no caso da mágoa, nem sabe. E ela está aqui morrendo, ela está tomando veneno e esperando que aquela pessoa que está do outro lado morra. E não vai acontecer. Porque tem essa história. Eu estou com mágoa de você. Eu com essa mágoa, estou bebendo um copo desse tamanho, duplo de veneno, e falando, morre, bandido. Não vai acontecer. Não vai, mas quem vai morrer sou eu. Com certeza. Quem vai morrer é você. E sem contar, bispo, que tem a mágoa que prejudica diretamente a alma, a salvação da pessoa, a comunhão dela com Deus. É mais uma mágoa relacionada a ódio mesmo, mágoa, ela querer que a pessoa sofra. E tem aquela mágoa, imagino, não sei se posso chamar de mágoa, mas é daquela pessoa que foi muito machucada, foi humilhada, foi pisada, e ela nem tem mágoa, porque ela já entende isso, ela pede perdão, ela confessa, mas ela tem uma raiz de amargura porque ela foi muito pisada e ela não se livra disso. E ela acaba ficando, eu penso assim, ela acaba ficando doente fisicamente por causa dessa raiz que está dentro dela. Então, você precisa, obreiro, obreira, e os demais que estão assistindo a nossa programação, atentar para isso. Atente para isso. Isso acontece às vezes dentro da igreja. O pastor te chamou a atenção, você não falou nada na hora. Você falou, sim, senhor, pastor. Sim, senhor, bispo. Mas ficou aquilo. Aquilo ali, aquela coisinha, aquela semente do Satanás ficou ali remoendo dentro de você, crescendo. Aí você começa a olhar aquele pastor, aquele bispo, ou aquela esposa, com maus olhos. Você começa a achar o seguinte, olha, eu vou orar para ele sair daqui da igreja. Eu vou orar para ele ser transferido. Essa oração Deus não ouve. Então, ao invés de você falar com Deus, você tem que falar com Ele. Você tem que chegar lá no pastor, na esposa. Olha, eu quero te pedir perdão, eu quero que você me perdoe, porque eu estou magoado com o senhor. Estou magoado com você. Você falou uma coisa que não bateu bem aqui. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei chateada. Está entendendo? Sim. Que aí a pessoa está botando para fora o que está dentro dela. Ela está vomitando uma coisa que Você come uma comida podre, então aquela comida
vai causar um monte de problemas dentro de você. E aí você, enquanto você não vomitar aquilo ali, é igual a pessoa que toma veneno, toma remédio, né? Sim. Ela tem que fazer uma lavagem, ou então tem que arrumar um jeito de botar para fora, vomitar aquilo ali, senão ela vai morrer. Até porque, às vezes, ela está com mágoa de uma pessoa que falou alguma coisa para ela que a pessoa já até esqueceu. E ela fica ali, quando ela vai falar com a pessoa, mas como? A pessoa nem se lembrava. E a pessoa, de repente, vai pedir perdão para ela. Mas é importante que ela faça o que o senhor falou, ela vá até a pessoa, porque ela vai arrancar essa raiz que está dentro dela. Um detalhe importante, para finalizar, é o seguinte. Como é que eu posso saber que eu estou com mágoa, bispo? É simples. Quando a pessoa chega perto de você, você se afasta. Discretamente, ninguém sabe. Discretamente, você arruma um jeito de estar longe dela. Você arruma um jeito de não estar perto dela. Se você sabe que ela está ali naquele ambiente, você arruma um jeito de não aparecer lá. Está entendendo? Sim. Você não consegue conviver com aquela pessoa ali. Ou quando convive, mas o seu sorriso é amarelo para ela. E, de repente, ela, como você falou, ela não sabe. Ela não sabe. Então, chegue lá, resolva esse problema. Você vai subir no altar, fazer a fogueira santa com essa mágoa dentro de você? Não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. E ela precisa saber também que o perdoar, liberar o perdão, não é um sentimento. Ela não precisa sentir vontade de perdoar. Alguém já perguntou assim, mas quando a gente perdoa, a gente esquece? Olha, esquece se tiver uma amnésia. Se não tiver, não esquece. Mas ela perdoou, ela falou. Ela orou por aquela pessoa, ela falou o nome da pessoa, Deus, o bem que eu desejo para o meu ente mais querido, eu desejo para ela. Pronto, ela liberou o perdão. Eu era menino, jogando futebol. É porque eu acredito que ele não vai assistir o meu programa, porque ele ainda está lá em Padre Miguel, mas não é da igreja. E o Marquinho, não esqueço nunca mais, não tem como esquecer. Ele ficava com raiva que eu era melhor do que ele, entendeu? E aí ele foi lá, me deu uma pancada e eu comecei a rolar no chão assim, ó. Fui rolando. E um prego que estava assim, a gente chamava de canteiro, né? Quem é de Padre Miguel, lá da rua P, onde eu morava, vai lembrar, e é antigo, Dona Benigna. Um canteiro da Dona Benigna. Eu fui rolando e rasguei o meu braço aqui e rasguei aqui, acima um pouco das nádegas. Sim. Mas foi um rasgo enorme. Abriu assim um buraco enorme que era digno de eu ter que ir para o hospital. Tomar ponto. Tomar ponto, mas eu não quis ir com medo da minha mãe saber, que minha mãe tinha problema no coração, não queria que sabia, que soubesse. Enfim. Hoje essa marca está aqui e a marca também está aqui atrás. Só que eu olho para a marca, eu dou risada, né? Mas eu não esqueço. Não esquece. Não esqueci, mas... Não esquece Marquinhos. Mas não é uma lembrança assim, com raiva do Marquinhos. Não tem nada a ver. O senhor pode encontrá-lo e dar um abraço nele, sem dúvida. A gente se encontra de vez em quando a gente vai lá no Rio de Janeiro. Assim, passa por Pense nisso, tá bom? Tá certo? Pense nisso. É muito importante que você se prepare para essa subida no altar, mas com o coração leve, limpo, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Vem aí o Bispo Macedo com uma mensagem especial para você. Daqui a pouco o Bispo Renato às 11h30 da noite, fazendo a oração. E nós vamos seguir com a nossa oração 5 da manhã, pelo Facebook dos Obreiros, tá bom? Fica com Deus, boa noite e até a próxima.